Sérgio Schmig, 35 anos. O sindicato somos todos nós. Ninguém é tão forte quanto todos juntos. Quando andamos juntos, somos uma voz. Tem tanta gente acomodada, encostada nos outros. Só reclamar. Levanta, abraça, insta, luta. A causa é sua, então vem participar. Sindicato sou eu. O sindicato é você. O sindicato somos todos nós. Nessa tarde de sábado, dia 19 de outubro de 2024, eu convido aqui a fazer parte da mesa o presidente Eduardo Couto. Também convido a fazer parte dessa mesa o vice-presidente Ronaldo Ribeiro Júnior, a subdiretora de Recreação, Esporte, Lazer e Cultura, Yara Vilaça. Recebemos também o senhor Sérgio Amadeu da Silveira, que é professor da UFAB. Isso, FABC, doutor em Ciências Políticas pela USP, foi presidente do Instituto Nacional de Tecnologia e Informação e integrou o Comitê Gestor de Internet no Brasil. Ele é membro da Associação Brasileira de Pesquisadores Cibercultura. Também é autor de inúmeros livros, entre eles A Democracia e os Códigos Invisíveis, Exclusão Digital, A Miséria na Área da Informação, e também é pesquisador Produtividade do CNPq. Novamente, eu agradeço o sindicato, parabenizo por esse encontro, agradeço o Eduardo que me convidou e a toda a sua equipe. Parabenizo também a luta sindical nesse momento tão importante. E eu vou falar desse momento, é o momento onde a inteligência artificial está se disseminando pelo país todo, pelo mundo todo e principalmente nas instituições. Mas, para que eu possa falar e trazer algumas coisas importantes de um tema bastante complexo, eu trouxe uma apresentação e eu estou pedindo para abrir a apresentação aqui. Daqui a pouco ele vai abrir, então eu vou começando enquanto ela não abre. Obviamente, eu queria chamar a atenção de todas e todos que o tema da inteligência artificial ele vem muito carregado de metáforas, de ficções. Então, toda tecnologia sempre teve metáforas. Mas é muito comum você ouvir falar de nuvem, ouvir falar de treinamento, ouvir falar de coisas que humanizam ou naturalizam coisas que não são naturais e humanizam coisas que não são humanas. Mas, na verdade, nós estamos falando de metáforas. E eu vou começar aqui a minha exposição, deixa eu ver se eu acerto, trazendo a seguinte pergunta para vocês. O que é a inteligência artificial realmente existente? Não a inteligência artificial ficcional dos filmes. Eu quero saber o seguinte, a inteligência artificial que hoje está sendo utilizada, a que está sendo regulada pelas leis, a que está sendo desenvolvida pelas empresas chamadas de Big Techs, o que é essa inteligência artificial? Essa é a primeira questão que eu quero trazer aqui. Então, para trazer essa questão, eu queria recuar aos últimos anos da década de 1950 do século passado. Essa imagem aqui, que vocês estão vendo, é do Frank Rosenblatt. O Frank Rosenblatt, ele construiu, na época que não tinha nem microcomputador, não tinha nem mini computador, ele construiu uma máquina que era um computador que simulava a primeira rede neural artificial. Como vocês podem ver, era uma coisa bastante complexa. E ele fez essa simulação. E essa rede neural artificial, ela trabalha com dados que ela recebe e ela faz uma escolha simples. Ela conseguia definir se algo era um cachorro ou não era um cachorro. Por exemplo, se uma imagem era um gato ou não era um gato. Ele fez uma coisa muito revolucionária.
Na verdade, ele fez um sistema automatizado que trabalhava como se fosse uma rede neural. O que é uma rede neural? É o que a gente tem nos nossos cérebros que comandam o nosso corpo. Então, ele tentava simular essa rede neural. E isso já era o início do que veio a ser chamado de inteligência artificial. Esse cara aqui, que poucas pessoas não conhecem a imagem, mas sabe quem é, na hora que você fala, esse aqui é um economista, é o Friedrich Hayek. E o Friedrich Hayek, ele também é conhecido como o pai do neoliberalismo. E o Hayek, por que eu estou mostrando o Hayek logo em seguida do Rosenblatt? Porque o Rosenblatt, quando ele faz aquela máquina que se chamou Perceptron, a primeira rede neural artificial, ele agradece o Hayek. E aí todos os pesquisadores, historiadores de tecnologia, anos depois, foram atrás de por que o Rosenblatt agradece o Hayek. Aí você vai atrás, e o Hayek, ele escreveu esse livro, que não tem em português, se chama The Sensory Order, ou se eu fosse traduzir, seria a ordem sensorial. E o que ele fala, o que esse livro é? É de psicologia teórica. E o que é uma psicologia teórica? O que tem a ver com a computação? Tem a ver que o Hayek explica que quando ele era um jovem estudante, ele aprendeu ciência com o cara que estruturou a teoria da neuroplasticidade. E ele traz isso para a economia e ele resolve escrever um livro falando sobre o que seria a mente, o que seriam as principais qualidades da mente. E aí ele define que a principal faculdade da mente humana, em suas interações com o mundo, o que é? O que é essa capacidade? É a capacidade de classificar. A classificação, segundo ele, é a principal coisa que a gente faz com a nossa mente. Então, por causa disso, que os neurônios, segundo ele faria o quê? Uma série de classificações, e é inteligente quem consegue colocar as coisas nos seus devidos ordenamentos, nas suas classes. E por isso que os neurônios, eles são espalhados, né? Então, ele tenta reproduzir, o Rosenblatt, a ideia de fazer uma máquina capaz de fazer classificação dos dados que recebe. Então, o que acaba acontecendo? Isso, durante um tempo, foi um fracasso, porque ele tinha poucos dados, ele tinha pouquíssimos dados em formato digital, e ele não conseguiu evoluir aquela rede neural. Ela entrou no que se chama em computação, no inverno da rede neural. Só que aconteceu o seguinte, nos anos de 1970, começaram a surgir uma abordagem que diz que a inteligência é a capacidade de manipular símbolos usando a lógica. Isso passou a ser conhecido como abordagem simbólica. E aí começaram a surgir os sistemas especialistas. Usando computadores, reunia os dados, por exemplo, sobre uma área da medicina e aplicava regras lógicas, algoritmos lógicos, e chamava isso de inteligência. Só que tem um problema. Vocês devem notar que a lógica é um pedacinho da inteligência, mas está longe de ser inteligência. A lógica é uma das qualidades do que a gente chama de inteligência. Então, o que agora acabou acontecendo? Essa abordagem simbólica, ela se paralisou teoricamente, ela não conseguiu avançar. E aí, o que estava acontecendo no mundo entre os anos 80 e 90? Estava acontecendo o espraiamento da rede mundial de redes de computador, mais conhecido como internet. E o que a internet levou rapidamente as pessoas a fazerem? A digitalizarem tudo. Então, a partir dos anos 90 do século XX, começa uma grande onda de digitalização. Essa digitalização avançou de uma maneira muito grande.
E aí sabe o que ela trazia junto? Uma quantidade de dados enorme, gigantescas massas de dados. E aí, aquela abordagem conexionista que tinha se paralisado, ela volta a fazer sentido. E aí, o que ela propõe? Apesar que essa classificação do Vickers e do Alado McDowell, eu acho que as duas abordagens que vocês estão vendo embaixo aqui são a mesma, mas tudo bem. O que acontece? Eles acham que a inteligência é a capacidade de realizar tarefas complexas de classificação usando neurônios ou unidades de baixa complexidade. Essa abordagem se comunica muito com a que chama-se de aprendizado também, que pressupõe que a inteligência é a capacidade de aprender com a experiência. Como a experiência humana está sendo digitalizada, o que acontece? Você tem uma abundância de dados disponível. E aí é que volta a fazer sentido falar em inteligência artificial. Ela, na primeira década do século XXI, você quase não ouvia sair nos jornais matéria de inteligência artificial. Mas a partir da segunda metade do século XXI, da primeira década, começa a surgir o quê? Inteligência artificial. Por quê? Porque algumas empresas como o Google tinham uma massa de dados disponível para poder fazer o que uma rede neural faz, que é exatamente o quê? Extrair padrões. Mas vamos chegar até lá. O que acontece, então, quando a internet começa a se espalhar? E o que acontece com a economia, com a política, com todas as instituições? Acontece isso que eu vou mostrar para vocês. Eu uso esse exemplo, várias pessoas já viram, eu peço desculpa, mas eu acho um exemplo muito elucidativo. O que está acontecendo no mundo no século XXI? Está acontecendo o seguinte, vocês estão vendo essa fechadura? Qual o papel dessa fechadura? Essa fechadura é do mundo industrial. Ela é uma robusta fechadura do mundo industrial. Ela serve para quê? Para dar acesso a uma passagem ou negar acesso a uma passagem. Quem tem a chave tem acesso, quem não tem a chave não tem acesso. É basicamente isso que ela faz. Agora repare nisso. E essa fechadura? Ela faz algo diferente? Não, ela não faz nada diferente. Só que ela faz uma coisa. Quando ela agora dá acesso a uma passagem, ou nega acesso, ela faz isso, vocês estão vendo com o quê? Biometria, senha. Agora, um ato de abrir e fechar uma porta me gera uma enormidade, uma quantidade gigantesca de dados. Eu posso saber quem abriu a porta, quem fechou, que segundo abriu, que segundo fechou, quantas vezes abriu por semana, por mês, por ano. E aí, o que está acontecendo com a economia mundial a partir da digitalização? Dentro da digitalização surge um modelo chamado de dataficação, que é conversão de praticamente tudo em dados. Então, esses dados começam a ser criados em atividades costumeiras que a gente fazia antes, que são alocadas nessas atividades. O quê? Sensores criadores de dados, e em outras coisas começam a criar dados também. Então, o que acontece? Você tem dados em grande quantidade. E aí, o que faz a chamada inteligência artificial realmente existente? Ela extrai padrões de dados. Vou repetir essa passagem. A inteligência artificial que a gente utiliza hoje, ela é um sistema algorítmico que classifica e extrai padrões de dados. É basicamente isso. Usa-se, portanto, estatística, probabilidade, rodando um alto poder computacional. Mas vamos melhorar essa frase. Isso aqui é o quê, gente? Isso aqui é um corredor de um data center do Google. Isso aqui, nessa foto que vocês estão vendo, provavelmente tem aí mais quase 1000 servidores, computadores de processamento de dados. O que está acontecendo hoje é que
você extrai padrão com a inteligência artificial. E o que é extrair padrão? Você extrai padrão de texto, extrai padrão de imagem, extrai padrão de moléculas, extrai padrão de elementos biológicos, você extrai padrão. E você trabalha o padrão extraído de várias formas. Vou mostrar um exemplo prático. Isso aqui é muito famosa, essa foto. Essa foto é do Papa atual. O Papa é pop, mas esse Papa nunca usou esse casaco. O que fizeram? Fizeram um tratamento de aprendizado de máquina, extraíram o padrão do casaco, vocês estão me acompanhando? Extraíram o padrão do Papa e enfiaram o casaco no Papa. Deu para entender? Então, mais ou menos, pô, eu achei que eu tinha sido convincente. Caramba! O que acabou acontecendo é que isso é feito o seguinte: o que essas máquinas que a gente está chamando de inteligente, primeiro que não é a máquina, é o software dentro dela, são os algoritmos. Esses algoritmos, eles extraem o padrão daqueles dados e ele, no caso de uma palavra que chama IA generativa, a partir do dominar o padrão, ele cria algo novo, mas não é bem novo. Olha a Mona Lisa. Ele tira o padrão da Mona Lisa e faz a Mona Lisa sorrir. Deu para entender? Ele tira padrão de qualquer coisa e de texto. Ele tira padrão de texto. Então, essa menina não existe realmente, ela passou a existir a partir do momento que vocês estão a vendo. Ela é criada em cima de padrões de crianças, tudo bem? Ela não é uma humana, ela é uma imagem de humana. Ela existe porque essa imagem está aqui na tela, tudo bem? Mas ela não é uma criança de verdade. Continuando, por que eu pus essa imagem? Porque eu tentei montar uma imagem mais nova, de uma criança mais nova. Então eu vou pedir o empenho de vocês para imaginar uma criança, não dessa idade, mais nova. Uma criança de 1 ano e 3 meses. Tudo bem? Então vamos lá. Se eu chegar para essa criança de 1 ano e 3 meses e falar, isso é um copo? Essa criança que está aprendendo a falar, provavelmente, aí varia muito de cada criança, né? Mas no ato de aprender a falar, ela olha e fala copo, né? Aí eu mostro esse copo. Aí ela vai falar, assim eu vou falar, é um copo. Aí eu mostro esse outro. Estão acompanhando? 3 copos. Aí eu mostro esses outros. Aí no dia seguinte, eu mostro um copo completamente diferente. Eu tenho absoluta e total segurança que ela vai falar copo. Com 4 exemplos, com 3 exemplos. Estão vendo? Agora, se eu pegar isso que nós chamamos de inteligência artificial, que é mais corretamente chamada de aprendizado de máquina, porque são modelos que aprendem com os dados, que extraem padrão de dados, se eu pegar 4 copos e 4 elefantes e falar para ele extrair o padrão de 4 copos e 4 elefantes, ele não vai acertar a diferença de um copo e de um elefante. Por quê? Porque ele precisa de milhares de exemplos, de muitos dados para retirar o padrão e consolidar um modelo que entenda o que é um humano, o que não é um humano. Por isso que muitas vezes vocês vão entrar num site qualquer e tem um CAPTCHA. Você sabe o que é CAPTCHA? Aquele negócio para evitar o uso de robô. Tem alguns que, para ajudar a treinar inteligência artificial, fala assim, encontre aonde tem uma bicicleta. Defina onde tem um cavalo. Vocês nunca viram isso? Então, o que ele está fazendo, gente? Ele está adiantando o que a gente chama tagueando fotos para adiantar o treinamento do modelo de inteligência artificial, que espero que vocês comecem a perceber que de inteligência tem pouca coisa. O que ele tem é um sistema automatizado com algoritmos de extração de padrões, que precisam de muitos dados. Por isso que eu adoro essa frase, de 2 pesquisadores, o italiano Matteo Pasquinelli
e o Joller, que é sérvio. Eles dizem, é mais razoável considerar o aprendizado de máquina, que é a técnica mais utilizada da inteligência artificial, como um instrumento de ampliação do conhecimento que ajuda a perceber características, padrões e correlações através de vastos espaços de dados que estão além do alcance humano. Vou dar um exemplo que eu não sei se é verdadeiro, mas eu já ouvi em vários cursos de marketing. Então eu vou dizer que eu não sei se é verdadeiro, porque eu não tenho a informação, mas eu vi vários professores de marketing em lugares diferentes falando desse exemplo. Bom, o exemplo é o seguinte, para entender isso. Você pega um supermercado grande, você sabe que ele não tem mais aquela coisinha de ficar pondo preço em etiqueta. Tudo está onde mesmo? No código de barra. Não é verdade? Código de barra. O código de barra facilitou, porque na hora que você passa o código de barra no caixa, ele registra imediatamente. Vocês estão acompanhando? Então, imagine a quantidade de dados que tem o Carrefour. Ele tem dado daquele carinha com aquele CPF que comprou uma lista de coisas, ele tem dado do que foi comprado naquela hora, naquele dia, naquele mês, ele tem dado de tudo. E aí sabe o que acontece? Ele pega um aprendizado de máquina, ele pega um algoritmo que eu insisto com vocês, que é estatística, probabilidade com alto poder computacional. Ele pega aquela quantidade de dados enorme e faz o quê? Ele pega e manda extrair uma correlação. Qualquer. Todas as correlações que tem. E aí o Carrefour descobriu que grande parte das pessoas que compram fraldas, compram também cerveja. Não estou mentindo. Porque provavelmente... Não. E você começa a reparar nos hipermercados que do lado de coisas que não tem sentido, tem um outro produto. Você fala, mas o que esse outro produto está fazendo aqui? É porque o olho humano, olhando as contas nossas, não ia ficar reparando. Porque nós não temos essa capacidade, vamos falar assim, serial. Aí o que acontece? Esses modelos, esse algoritmo, ele é para estabelecer correlação. E ele tirou a correlação. Muita gente, um percentual que eu não sei qual é, compra fralda e o cara vai, eu tenho que cuidar lá do bebê, compra cerveja. E aí, eles facilitam essa indução. Eles põem, na hora que você está saindo da fralda, você vê lá um negocinho cheio de cerveja, você fala, que troço estranho. Bom, o que é isso? É extração de padrões, definir classificação. Na verdade, o aprendizado de máquina, portanto, que é a principal técnica da inteligência artificial realmente existente, que usa o paradigma conexionista, ele tem algoritmos capazes de aprender a partir de dados. Aprender é meio forte, mas aprender é extrair padrão. Ele, então, tem a capacidade de extrair padrão dos dados e fazer previsões e classificações. Nós estamos falando disso. Nós estamos falando que o aprendizado de máquina ajuda, por exemplo, o médico a olhar um diagnóstico, aquelas coisas de ressonância magnética, chapas e tal. O olho humano, para pegar o detalhe, não é tão preciso quanto essa extração de padrões da imagem que o algoritmo de aprendizado de máquina faz. Estão acompanhando? Então, ele tem sim um uso. Ele tem uso em previsão financeira, ele tem um uso em várias áreas. Certo? Mas ele não é inteligente. Ele é o quê? Ele é um sistema automatizado, que precisa de muitos dados, que vai gerar um modelo, e esse modelo vai ser usado para pegar novas chapas, novas ressonâncias, novos textos, novas imagens. E o que é a IA generativa? Que virou um buzz nesse ano. A IA generativa é uma subcategoria do quê? Do aprendizado de máquina. Só que é uma subcategoria que faz o seguinte, uma vez que ela dominou o padrão, o que ela faz? Eu posso falar assim, pinte essa sala como se fosse o Van Gogh. Ela tira o padrão da pintura do Van Gogh
e aplica nesse ambiente aqui, na nossa imagem. Então, na verdade, ele faz coisas que são, vamos dizer assim, novas, mas não são novas como a criatividade humana. Vou me explicar melhor. Chegou um momento que o humano, em algum momento da nossa história, ele criou uma casa de pedra. Ele não imitou nada. Ele imaginou e criou. Esse tipo de coisa a inteligência generativa não faz. Não é legal, mas é real. Na verdade, ele faz isso. Entende? Ele tira o Papa, põe o Papa de qualquer jeito. Eu ponho o Papa na balada hoje à noite aqui. Pá. Entendeu? Eu ponho, mas ele não está aqui. Deepfake e tudo mais. A linha de montagem do aprendizado de máquina, que é a IA realmente existente, que eu estou tentando mostrar para vocês, tem 3 componentes importantes. Os dados, os algoritmos arranjados numa certa arquitetura e que vão gerar um modelo. Esse modelo é o que você vai usar no Waze. Vocês já usaram o Waze? O Waze é uma rede neural artificial. O que ela faz? Ela pega dados em tempo real dos carros, porque se o caminho melhor é em linha reta, mas está congestionado, ele vai te mandar por outro caminho. Como que ele sabe se está congestionado? Porque ele está captando os dados dos aparelhos dos outros. E ele está tentando aplicar a teoria dos grafos, que é uma teoria determinística, muito simples até. Só que ele faz isso em tempo real. Então, o que nós estamos falando é que os modelos para fazer isso precisam ser treinados em máquinas, em geral, de alto processamento. Então, quando nós estamos usando o GPT, nós estamos usando um modelo que precisou ser treinado com muitos dados, com muitas e muitas máquinas. E eu vou mostrar que ele tem um problema. Como todo modelo treinado, ele tem vários problemas. Isso aqui, ó, é um documento lançado pelo próprio CNJ, que se chama O Uso da Inteligência Artificial Generativa no Poder Judiciário Brasileiro. Vocês podem baixar esse documento, está disponível. Esse documento tem uma hora que eles falam, nós temos que tomar cuidado, porque o próprio chat GPT, que é uma inteligência generativa, que também é um outro nome, ele gera textos novos a partir de padrões extraídos dos dados, mas ele é um grande modelo de linguagem também, que é um outro nome para coisas que trabalham com texto. Mas eu queria mostrar para vocês, vocês estão vendo esse exemplo, que está no próprio texto do CNJ? O exemplo é o seguinte, eles perguntaram para o chat GPT, Maria, uma menina de 8 anos de idade, estava em um parque ao lado de uma árvore. Ela viu um cachorro e brincou com o gato. Maria, aí ele pergunta lá, o que Maria viu? O chat GPT responde automaticamente como modelo de linguagem, que não tem inteligência nenhuma. Ele segue, depois do sujeito, o que vem? Predicado. Ele seguiu. Maria viu um cachorro. Não é isso? Ela viu só o cachorro? O que ela viu mais? O gato, e eu diria você, a árvore. Mas tudo bem, é polêmico. Mas ela está faltando aí alguém. Ou seja, se você está usando no judiciário e faz uma determinada busca desse tipo mais, que tem lógica formal, ele pode errar. Estão acompanhando? Então, na verdade, e ele tem outras coisas ruins também. Eu não acompanhei meu tempo, hein? Tá aí. Outras coisas ruins. Ele tem erros, como todos nós temos, mas quando é uma pessoa, a pessoa tem consciência e pode ser efetivamente levada a assumir o erro. Uma máquina não é uma pessoa, gente. Ela não tem inteligência, ela não tem sensação. Mas vamos lá. Vou dar um exemplo do Poder Judiciário norte-americano, é um exemplo muito conhecido. Esse exemplo que é o seguinte, o viés de máquina.
O que aconteceu nos Estados Unidos? Eles passaram a usar um software chamado Compass, que é um software para ajudar os juízes a definir a pena do réu, com base em teses de reincidência. Se o cara tem uma probabilidade de alta reincidência, o que acontece? Ele tem uma pena maior. Bom, resumidamente, você tem, na verdade, a seguinte situação. Você tem 3 tipos de vieses já reconhecidos, um histórico da base de dados e o algoritmo. E aí, sabe o que aconteceu lá nos Estados Unidos? Aconteceu o seguinte, uma agência de reportagem pública percebeu que as decisões do Compass eram muito duras com pessoas de pele escura, negros. E era muito, muito complacente com pessoas de pele branca. E pessoas de pele branca de alta periculosidade recebiam penas pequenininhas e negros de baixa periculosidade recebiam penas altas. O que é isso? Isso se chama base de dados. A reprodução de uma série de decisões que eram muito duras com negros. Quando o algoritmo foi extrair o padrão, o que ele entendeu? Ele entendeu que ele entendeu que negro tem que ter penas mais duras. E, na verdade, ele pegou esse padrão e reproduziu esse padrão para frente. Então, quando você usa esse chamado aprendizado de máquina, ou chamado em inglês de machine learning, ou quando você usa deep learning, que é o mais sofisticado, um aprendizado profundo, você pode cometer uma consolidação de injustiças que você não quer mais reproduzir. Estão acompanhando? Então, na verdade, você pega um exemplo da Amazon. A Amazon, isso já faz tempo, mas é importante alertá-las e alertá-los. O que a Amazon fez? Um sistema para contratação, porque ela recebe muitos currículos, certo? Então, o que aconteceu? Como que eles fizeram um sistema para selecionar o currículo e encontrar pessoas mais adequadas a trabalhar na Amazon? O que eles fizeram? Sabe o que eles fizeram? Eles pegaram os melhores funcionários da Amazon e colocaram para o algoritmo de aprendizado de máquina construir um modelo para pegar currículo que se inspirasse nesses caras. Deu para entender? Aí adivinha o que começou a acontecer? Só homem branco e velhão era chamado para entrevista. Não era um cara jovem como eu, assim, praticamente. Na verdade, o que ele reproduzia? Uma coisa básica. Toda cultura tecnológica, principalmente, é machista. Ela vem de escolas que têm menos mulheres, vem de misoginia, vem de X. Então, o que o algoritmo aprendeu? Ele extraiu o padrão. Então, ele reproduziu uma base de dados. Mas existe viés de algoritmo também. Por quê? O que vai explicar a alucinação estatística do GPT. Por quê? Porque é um processo mais complicado de tokenização, de vetorialização, e que ele comprime informações, esses algoritmos. E aí, na hora que ele tem um vazio, ele pode criar coisas que não existem. Eu, por exemplo, pedi livros do Frantz Fanon, ele criou 2 que existiam, ele me deu a resposta, e 2 que não existiam. Se eu não sei que aquilo não existia, porque os títulos que ele criou poderiam ser do Frantz Fanon. Mas se eu não sei que aquilo não existe, eu saio reproduzindo. Aliás, aconteceu isso em várias situações. Então, esse é o exemplo do Compass nos Estados Unidos. Esse é um exemplo claro, porque aquele Vernon, que estava com baixo risco de reincidência, e a Bricha, eles foram pegos com drogas, olha o risco de reincidência dela, que termina em 10. Elevadíssimo. Ele foi solto
depois de um certo tempo, e ele cometeu homicídio. Então mostra que, na verdade, é aquilo, o sistema era duro com negros e extremamente, vamos dizer assim, flexível, maleável com brancos. Por quê? Porque a justiça é estruturalmente racista, nos Estados Unidos e no Brasil. Então, onde que eu quero chegar, o que eu falei até agora é isso. Os dados são o insumo fundamental da inteligência artificial realmente existente. E por causa disso, eles são coletados o tempo todo, permanentemente, pelas grandes corporações. Para você ter uma ideia, essa inteligência artificial baseada em dados, ela tem um problema. Ela tem um problema ambiental que nós, por convite da FENADADOS, o Eduardo também me ajudou Oi? Da FENAJUDE, eu fui no CNJ e levei essa reivindicação também. Se a gente for usar amplamente sistemas algorítmicos baseados em dados, o que acontece? A gente tem que ter relatório de impacto ambiental. Por quê? Porque eu vou mostrar para vocês. O único data center do Google, que eu tenho uma imagem, por isso que eu peguei os dados dele, ele gastou, no ano de 2020, 355 milhões de galões de água para refrigerar as máquinas que rodam dentro dele. Essa é a imagem. Parece uma empresa do mundo industrial, né? Chaminé. Mas não é chaminé que está saindo do data center. É o quê? Vapor de água. Por quê? Porque ali dentro tem mais de 300 mil computadores que estão armazenando uma infinidade de dados, mas isso é o único data center, que gasta uma quantidade de energia absurda. Essa é a foto do Google debaixo do data center de The Dolls. Você precisa de muita água e muita energia para rodar as máquinas e refrigerar aquilo que é o tratamento de dados. Então, você tem um gasto, exatamente, um gasto absurdo que, em geral, quando você fala que os seus dados estão na nuvem, eles estão, em geral, num data center desses de hiperescala gigantescos e que já tem um impacto ambiental lamentável. Os data centers já são responsáveis, dependendo da métrica, entre 2,5% e 3,7% das emissões globais de gases do efeito estufa. E isso não vai parar de ser feito. Ele já superou o impacto ambiental da aviação. O armazenamento de dados superou o impacto da aviação civil. Na verdade, os dados a gente fala, mas isso não vai parar de qualquer modo. Por quê? Porque os dados são o insumo fundamental da inteligência artificial. E ele, portanto, existe uma competição por acumular dados. O Google não entrega os dados que ele tem de nós para o Microsoft, a Microsoft não entrega para a Amazon não entrega para a Oracle, e todos eles continuam coletando dados. E agora eles coletam dados do governo. Agora não, já há algum tempo. E coletam dados e armazenam na nuvem. Mas olha a imagem da nuvem. A nuvem é um prédio. Dá uma olhada no tamanho desse prédio, gente. Isso é um data center que não é o do The Dolls. Olha o tamanho dos carros que estão ali. O que tem lá dentro? Máquinas, computadores, processando e armazenando dados. Então, esse é outro, eu tive nesse data center, ele é o data center do Grupo Meta, na Irlanda. Olha o tamanho. Então, na verdade, o data center dentro dele tem esses corredores enormes, cheios de computadores, para armazenar os dados que eles pegam de pessoas, de populações, de indivíduos, de redes sociais, de poder judiciário, de tudo. E esses dados são a base para fazer o quê? Os chamados modelos de inteligência artificial. Então, as Big Techs, elas estão hoje dominando essa parada, por quê? Porque elas têm dados, elas têm as infraestruturas computacionais, têm os direitos de propriedade em patentes e elas têm, por causa disso, as decisões sobre o desenvolvimento da ciência, da inteligência artificial. Então,
Para você ter uma ideia por que eles têm esse desenvolvimento, eu vou rapidamente falar. Somente duas empresas, a Amazon e a Microsoft, a Amazon AWS e a Microsoft Azure, ou Azure em português, elas detêm, somando os dois, eles têm 61% praticamente do mercado de infraestrutura em nuvem. O que se chama de nuvem está concentrado na mão desses caras. Então, nós estamos falando de um modelo de negócios baseado em nuvem. O que é nuvem, na verdade? É terceirizar, em vez de você ter os seus dados junto com você, você terceiriza para as Big Techs. Basicamente isso. Em vez do Poder Judiciário ter os dados com ele, ou em data centers dele, ele entrega para a Amazon, entrega para a Microsoft, entrega para o Google. E o Google faz o que com esses dados? Professor, tem gente que fala para mim, professor, você está sendo maldoso. Essas empresas só querem o bem. Elas armazenam os nossos dados de grátis, sabia? Por quê? Porque elas são, na verdade, pessoas super legais, só estão preocupadas com o futuro e para melhorar a sua experiência. Nunca ouviram falar disso? Elas são a verdadeira Madre de Teresa de Calcutá digital. É impressionante a bondade que eles fazem. E, na verdade, o que está acontecendo é uma coisa séria. Esse gráfico, olha lá no meio de 2014, ó. 2014, até 2014, as universidades faziam os modelos, ó, de machine learning ou de aprendizado de máquina notáveis, os que estavam na fronteira, os mais complexos, entendeu? Até 2014 era a universidade que fazia. A partir de 2014, ó, o que aconteceu? São as Big Techs, ó, a linha lilás. 51% dos modelos do ano de 2023 são das Big Techs. Ou seja, não estão sendo desenvolvidos dentro de universidades. Ou seja, a fronteira da ciência não está mais na universidade. E aí você fala, mas isso é a sua opinião. Não, não é a minha opinião. É a opinião do MIT, é a opinião de quem estuda. Olha, está havendo uma privatização da pesquisa. Por quê? Porque é muito caro desenvolver um chat GPT. Por incrível que pareça. 70% dessas empresas de IA que a gente vê, você vai no celular, tem milhares de empresas de IA e milhares de propaganda. Você fala, pô, mas então tem milhares de empresas de IA. Mas não é assim. São empresas que usam os modelos de pelo menos 5. Só 5 empresas. Uma é o Google, outra é o Meta, outra é a Microsoft junto com a OpenAI, a IBM e a Oracle e mais 2 chinesas que, na verdade, o Google concentra 70% na nuvem dele das chamadas startups. Então é uma concentração econômica, uma concentração de dados, uma concentração de informação que a gente levou também para o CNJ. Nós levamos a seguinte preocupação. Não dá para o judiciário brasileiro, que tem dados para caramba, que tem muitos dados, alguns sensíveis, não dá para ele entregar isso para as Big Techs. Por quê? Porque vai servir para treinar a inteligência maquínica dessas grandes corporações, que têm interesses econômicos e políticos no nosso país. Tá. Isso aqui é para vocês verem o ChatGPT-3. Eu não estou com muito tempo para explicar, mas ele transformou em tokens praticamente 590 bilhões de textos. 590 bilhões de textos. E aí, o que acontece? Acontece que você, por exemplo, para treinar um modelo de linguagem, o GPT-3, você precisou aí praticamente 34 dias com alto processamento de máquinas rodando diuturnamente com elevado processamento, que nenhuma universidade brasileira tem máquinas disponíveis para fazer isso. Mas o Estado pode fazer isso. O Poder Judiciário pode fazer isso. O governo pode fazer isso. Mas, para fazer isso, vai ser que nem a guerra para ter a Petrobras. Vai ter que ser luta política. Porque essas Big Techs, elas têm consultores e elas têm
elas têm consultores nos ouvidos de cada dirigente. E, portanto, a gente não consegue, no mundo onde os dados são o insumo fundamental da IA, nós não conseguimos nem mantê-los localizados no Brasil. E aí é que está o problema. Enquanto isso, a gente alimenta essa coisa, ó. O GPT-3 tinha 175 bilhões de parâmetros, enquanto o GPT-2 tinha 1,5 bilhão. Então, eles estão escalando o uso de poder computacional. Para treinar o GPT-4, já gastou 78 milhões de dólares em hora de máquina. E o Gemini, que ele acaba de liberar, se você olhar no Google agora, você vai ver aquele negocinho, é um tipo de um vidrinho assim, é o Gemini que eles lançaram. Ele foi treinado com 191 milhões de dólares. Se você converter para reais, dá quanto mesmo? Dá quase 1 bilhão. Então, de treinamento de máquina. Nós temos muitos dados. Nós podemos criar nossos modelos. Mas para isso precisa ter luta política, senão não vai rolar. Eu, como estou num tempo curto, esse é um corredor de um data center, de um outro data center, com milhares de computadores. Eu queria lembrar o Eduardo Galeano, que era um grande pensador, porque ele faleceu da luta contra a dependência da América Latina. Ele diz o seguinte: na divisão internacional do trabalho, ela significa que alguns países se especializam em ganhar e outros em perder. Nós não podemos, uma vez conscientes disso, contribuir para que a gente fique cada vez mais um país de usuários. A gente fornece dados da população, esses dados são feitos pela inteligência artificial, criam produtos e serviços que a gente compra. E, no máximo, a gente desenvolve aplicativo para o ecossistema dessas Big Techs. A gente desenvolve apps na interface de programação dessas Big Techs. Então, na verdade, o que está acontecendo hoje? As universidades brasileiras, tanto quanto o Poder Judiciário, têm muitos dados disponíveis. Só que as universidades entregaram até a sua caixa postal de e-mail para as Big Techs. 71% entregou para o Google. Não tem mais e-mail dentro delas. Então, aí você fala, mas é só as universidades. O que o cara fez? Vocês sabem o que é o Sisu? O Sisu é uma plataforma, para eu indo para o finalmente, que faz o quê? Ela pega os dados do Enem e permite que o estudante escolha, conforme sua classificação, vagas nas universidades federais. Sabe o que aconteceu que o MEC fez em 2019? Ele pegou e falou assim, tem uma semana de dezembro que tem 7.000 requisições do sistema por minuto. Aí eu teria que ter um data center. Aí o que eu faço? Para eu não ter que escalar um data center, que eu não vou usar nessa intensidade durante o ano inteiro, eu vou entregar para a nuvem da Microsoft. Então ele pegou dados sensíveis, dados do desempenho escolar da adolescente brasileiro e entregou para a Microsoft nos Estados Unidos. O que ele podia fazer? Ele podia fazer vários data centers federados que servissem, quando não estava no Enem, para hospedar os dados das universidades. Mas não. O que ele faz? Ele vai pelo caminho mais fácil. E aí, o SouGov, que mudou só esse ano, eu queria só chamar a atenção de vocês. O SouGov, vocês sabem o que é? É um sistema onde 1 milhão de servidores civis, militares e pensionistas do governo federal tem que usar. O SouGov, ele tinha essa declaração, que ele entregava os dados que eram usados no chat para a IBM em Boston. Ou seja, na verdade, ele dizia, tal armazenamento tem o objetivo de prover o aprendizado de máquina da ferramenta de chat da IBM, denominada Watson, onde as interações dos usuários no chat são utilizadas para o aprendizado pelo computador que envia as respostas automáticas quando o usuário está sendo atendido por meio do chat do serviço SouGov. Ou seja, nem os dados dos servidores federais eram hospedados aqui. Então nós estamos numa situação complicada.
esse é o tal do computador da IBM. Nós estamos vivendo um colonialismo, só que não é mais o colonialismo histórico, mas é o colonialismo digital, é o colonialismo de dados. A gente, em vez de tratar os dados aqui, a gente manda para eles e compra os produtos e usa os produtos que eles desenvolvem. Esse colonialismo precisa ser enfrentado como o movimento campesino, nos anos 90, criou uma palavra, que era soberania alimentar. Eles diziam, nós podemos comer o que a gente quer, nós podemos plantar alimentos sem veneno, nós podemos plantar alimentos que nós queremos proteger a nossa cultura e a nossa saúde. E aí eles lançaram a ideia de que as comunidades têm que ter soberania alimentar. Essa ideia avançou e hoje está até na ONU, no Banco Mundial. Então, nós precisamos se espelhar nos indígenas, que não defendem os indígenas da Austrália, os aborígenas, os maoris da Nova Zelândia, do Havaí. Eles defendem há muito tempo a soberania de dados indígenas. Porque para proteger o seu território, eles precisam proteger também os dados que os representam e que são extraídos de lá. Então, nós precisamos de soberania de dados. E por causa disso, a gente levou isso no CNJ. E por causa disso, a Oracle e essas empresas falaram, nós vamos perder essa disputa na narrativa. Aí sabe o que eles fizeram? Lançaram o produto, soberania, nuvem soberana. Só que é a mesma coisa. Só que eles lançaram. E a Microsoft falou, pô, já que a Oracle lançou, eu vou lançar também. E aí o governo acaba de aderir à nuvem soberana da Oracle e à nuvem soberana da Microsoft. E, na verdade, a gente foi lá pela FENAJUDE e propôs que os tribunais e órgãos do judiciário não possam armazenar dados fora da nossa jurisdição. 2, que os dados estratégicos sensíveis do judiciário brasileiro não possam ser utilizados para treinar modelos de IA, generativo ou não, para empresas sob o controle de capitais estrangeiros. 3, que dados considerados sensíveis ou estratégicos não possam estar sob o controle ou guarda de empresas transnacionais que tenham notórios interesses econômicos, políticos e geopolíticos no país. 4, que a soberania digital e de dados seja inserida como princípio fundamental da resolução do CNJ. E mais, a gente falou, os empregos estão sendo deslocados, não só melhorados. Eu não tenho tempo, porque o meu tempo já esgotou, mas eu preciso falar disso. Nós, nos baseando numa pesquisa muito séria feita pelo FMI, ele diz que 60% dos empregos estão expostos, de alguma forma, a esses sistemas automatizados que a gente chama de IA. Portanto, nós precisamos tratar disso do ponto de vista sindical. Então, que tipo de emprego que vai desaparecer, que tipo de emprego que vai ser deslocado, que tipo de emprego que vai ser melhorado e qual vai ser precarizado? Essa que é a questão. Então, na verdade, eu queria mostrar nesse documento do CNJ, que eu já me referi, que foi uma pesquisa com 1.681 magistrados e 16.844 servidores, eles mostram que o pessoal já está usando Big Techs, IA generativa e uma série de coisas no judiciário. Né? Já está usando principalmente o ChatGPT, mas não exclusivamente. E, na verdade, eles têm uma série de coisas que eles querem implementar. Análise de dados, fazer jurisprudência e tal. E, na verdade, vai ter deslocamento de emprego. Vai ter necessidade de formar os profissionais. Então, eles vão tentar terceirizar, porque o digital vem na saúde, por exemplo, arrebentando tudo e terceirizando tudo. Eles vão fazer, olhando o que aconteceu na saúde, eu já vejo o que vai acontecer no judiciário. Então, na verdade, o movimento sindical precisa se preparar para essa nova pauta. E quem diz isso eu levei no CNJ, não é só um professor meio rebelde e tal, não. Isso aqui, é a ordem executiva do presidente dos Estados Unidos do ano de 2023. Eu vou traduzir esse trecho. Os próximos passos críticos no desenvolvimento da IA devem ser construídos com base nas visões dos trabalhadores, sindicato, educadores e empregadores. Não só dos caras que mandam, mas daqueles que vão utilizar e daqueles que vão sofrer as consequências.
Então, por isso que a gente levou ao FENAJ, a FENAJUDE levou ao CNJ. Todo tribunal deve constituir uma comissão para a implementação da IA e sistemas automatizados que tenha pelo menos 1/3 de representantes dos trabalhadores em sua composição. Todo projeto de utilização e desenvolvimento, implementação de IA deve ter aprovação dessa comissão. Os tribunais que forem utilizar, desenvolver ou adquirir IA devem apresentar um relatório de impacto nas atividades e postos de trabalho. Esse relatório deve conter medidas para mitigar efeitos nocivos nos empregos e no bem-estar dos funcionários. Portanto, também tem que controlar a questão dos vieses. E, portanto, tem que ter responsáveis humanos para cada um dos sistemas. E, por causa disso, a IA é um novo dispositivo de controle social. E se é, nós precisamos ter noção disso. Não é um apetrecho técnico. Ele é implantado, ela é implantada e ela altera os ambientes. Ela altera os postos de trabalho. Ela altera, inclusive, a situação econômica do nosso país. E, nesse sentido, é que a gente precisa fazer pressão pela soberania de dados e digital que redunde em infraestruturas públicas soberanas, mas que, na verdade, eu resumo e termino. A gente tem que depender 4 pontos. A defesa da soberania digital de dados, a participação nas decisões estratégicas de utilização de sistemas algorítmicos. 3, um inventário das áreas que estão expostas aos sistemas automatizados. 4, formulação de estratégias de formação, deslocamento e garantia de emprego. Era isso aí. Obrigado. Primeiro, eu gostaria de agradecer ao professor Sérgio Amadeu pela palestra brilhante, um conteúdo tão atual e de suma importância para nós servidores. Muito obrigada. Vou passar a palavra agora ao Ronaldo, e só explicando que os encaminhamentos podem ser feitos durante a fala dele, e é só encaminhar os crachás ou por escrito, viu? Aí são 3 minutos. Beleza, pessoal. Boa tarde para todos, todas. Né? Doutor Sérgio, parabéns aí, ratificando as palavras da colega Yara. Proveitoso. E é um tema que a gente tem que realmente refletir, né, pessoal? E ainda bem, né? A gente toma um susto, né, de ver uma situação dessa. Até a gente vê aí no supermercado que tem você mesmo que já, ao invés de passar pelo caixa, você já vai num automático daqueles lá, num robozinho. E a própria pessoa que está ensinando você, às vezes você tem dificuldade de passar ali, é uma funcionária que está ali ensinando você a utilizar aquele robô, e no futuro ela pode perder o emprego dela e ela mesma está treinando você para utilizar aquela máquina. Então, é um tema que realmente tem que ter uma reflexão grande, a gente saber ter essas informações, né, e levar isso aí para o pessoal dos pares, das comarcas. Então, são essas pequenas considerações que eu faço. E ainda bem que o movimento sindical já está atento, né, a essa alteração. E a gente observa também os bancos, né, antigamente, você ter um emprego bom era você ser concursado no Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal. E hoje em dia, a gente tem um aparelhinho celular aqui, você faz tudo pelo aplicativo. Dificilmente a gente vai num banco. Então, é importante a gente ver o reflexo disso que possa causar no Poder Judiciário e estar atento a essas ações aí, né, da nossa FENAJUDE, que está à frente dessa contenção aí, para a gente ver o que pode ser feito para a gente não perder a nossa força de trabalho aí no Poder Judiciário. Só essas considerações, devolvo a palavra. Também agora é com você, né? Você vai chamar o pessoal? Tem algumas pessoas inscritas aqui. Passar para o Eduardo aqui. Obrigado. Cumprimento os colegas aqui de mesa, Yara, Ronaldo, professor Sérgio Amadeu, muito obrigado. O professor Sérgio Amadeu mencionou a atuação da FENAJUDE. O que aconteceu? Até ia fazer a pergunta para o professor sobre quais argumentos nós levamos, argumentos inéditos, né, que ninguém lá levou, mas o senhor já falou, já trouxe os argumentos, eu não vou fazer a pergunta. Só vou explicar
que o CNJ ele abriu uma audiência pública, ele convocou a sociedade em geral para uma audiência pública para debater a regulamentação do uso da inteligência artificial no Poder Judiciário. Isso é algo muito sério. Isso é algo que vai vir de cima para baixo, aplicável a toda a justiça brasileira. Nós, na FENAJUDE, eu, enquanto coordenador geral da FENAJUDE, nós inscrevemos a federação nessa atividade, nessa audiência pública, para fazer esse debate, e aí nós indicamos um nome técnico, porque não adianta eu ir lá, outro coordenador, para tratar de um assunto que é um assunto técnico. Então, nós indicamos o professor Sérgio Amadeu, que é um especialista, para fazer e apresentar todas as preocupações, as críticas, as sugestões construtivas dos trabalhadores. No caso, a FENAJUDE, que representa mais de 170 mil trabalhadores da justiça em todo o país. O professor Sérgio foi lá, já fez um resumo, e nós encaminhamos também por escrito. O professor Sérgio Amadeu fez um texto técnico, e esse texto a gente entregou por escrito, protocolou na federação via ofício, para deixar formalizado as sugestões da FENAJUDE, as nossas preocupações. Então, isso está documentado no CNJ. E, professor, é muito preocupante, né? O senhor falou de reprodução do racismo, reprodução do machismo e as deepfakes, né? Nós temos uma disputa eleitoral, por exemplo, em São Paulo, fizeram lá um laudo falso lá, mas se quiserem fazer um vídeo do candidato A usando drogas, eles vão fazer um vídeo do candidato A usando drogas. E aquele vídeo vai ser acessado por 2 milhões de pessoas. Depois a justiça vai conceder um direito de resposta que vai ser visto por 10, 20 mil pessoas. Isso é desde que o mundo é mundo, a mentira anda muitas vezes mais rápido que a verdade. Então são grandes preocupações. Um questionamento que eu ia fazer é que eu já vou até retirar a pergunta e já justificar. Eu ia perguntar o seguinte: substituição da força de trabalho, substituição da força de trabalho humana, nós seremos substituídos? É a grande preocupação nossa. E o professor já falou que por pesquisa científica, que cerca de 60% da força de trabalho será de alguma forma impactada, afetada, de alguma forma será afetada. Mas então eu tenho 2 questões, agora são as perguntas. Primeiro, a inteligência artificial, ela busca em bancos de dados, informações, ela está tirando de alguém. Teve uma pessoa que chegou em mim e falou assim: eu construí não sei quantas músicas, eu fiz não sei quantos poemas, tá. A gente já tinha feito música aqui na comunicação, para fazer o protesto lá contra o presidente. Eu sei que a inteligência artificial faz música e faz poema. Aí o camarada lá não dá conta nem de declamar um poema, mas diz que escreveu 20 poemas, 30 músicas, então a gente sabe como foi construído. Uma preocupação que eu tenho é a seguinte: direitos autorais. Está tirando aquilo de algum lugar. Há um estudo, há uma preocupação com a preservação dos direitos autorais diante da inteligência artificial? É a primeira pergunta. A segunda é a seguinte: o TJ, eu vi, que vai trocar os e-mails da extensão @tjmg.jus. Quase apanhei, professor. Então, reformulando. O TJMG trocou os e-mails com a extensão @tjmg.jus.br para adivinha, professor? Acertou, miserável. Com todo respeito, viu? Trocou para o @gmail. Isso, de alguma forma, pode afetar a soberania de dados? Muito obrigado. Eu vou passar a palavra novamente ao Ronaldo e vai conduzir aqui os encaminhamentos. Ok. Antes, gente, tem um aviso aqui. Aliás, são 2. O Paulo, colega nosso aposentado, ele deixou a pasta dele lá na outra sala. Então, pessoal, se puderem, quem tiver achado, o Paulo está aí no auditório? Olha lá o Paulo lá, gente, ele perdeu, está lá, se você tiver achado, só passar para ele ali, está lá atrás, beleza? Outra situação, pessoal vai pegar a carteirinha Zelo com a Isabel está bem em frente ao outro auditório que a gente estava ali. Então, são essas pessoas aqui, eu vou ler o nome, não é isso mesmo, Ana? Aqui, ó, Adriana Pinto de Souza Melo, de BH, Alexandre Andrade da Silva, Ângela Maria Orzalino, Darcy Campos Borges, Hélida Regina de Lima, Elza Margarida de Oliveira,
Guilherme Eusébio da Silva, o Guilherme não perde, mas sorteio não, hein? Elaine Cristine Carvalho, Jamilce Poliana, Jossane, para pegar a carteira do nosso convênio com o Grupo Zelo. Jossane Damásio, Kátia Almeida, Lucide Ellen Maria, Lucide Ellen, José de Souza de Oliveira, Marcelo Moreira, Marcone Campos, Pablo Lincoln, Roberval Correia, Silvia Rodrigues e Valquíria Maria. Pegar ali fora a carteira do Grupo Zelo. Gente, eu vou falar o primeiro nome que vai vir fazer a intervenção aqui, e já vou chamar os próximos, já pode fazendo aqui, se posicionando aqui para poder fazer uso da palavra. Primeiro é o Mário de Capinópolis. Aí já pode também se dirigindo para cá, a Mônica Lima de Pouso Alegre, a Gilmara de Uberaba, a Cíntia Mariel de Igarapé e Franciele Crispim de Ipatinga. Mário, já está aí? Boa tarde a todos os colegas. Cumprimentar a mesa na pessoa do nosso presidente Eduardo. Parabenizar também o professor, pela brilhante exposição do tema. Um tema difícil, apesar de relevante, é um tema difícil de tratar assim, para um público eminentemente formado em outra área, que é o direito. Também parabenizar o sindicato por pensar nesse tema e trazer para nós, que é algo que tem essa tendência de impactar a carreira nossa direta. Até porque eu queria trazer esse recorte. No Tribunal de Justiça de Pernambuco existe já uma inteligência artificial sendo usada lá, que chama ELIS, E segundo esses relatórios que a FGV produz, junto com o STJ, essa ferramenta ELIS, ela teve um ganho de produtividade em 36 vezes, Então, às vezes, o que um servidor faria em 1 ano e meio, em 15 dias, a máquina faz em segundos. Diante disso, é que surge a nossa preocupação sobre a substituição, sobre a carreira. E eu gostaria que a mesa, os nossos colegas do sindicato pudessem tecer comentários acerca disso, sabe? Como nós vamos nos proteger, porque a inteligência artificial, ela não requer auxílio alimentação, ela não requer salário, ela não entra em greve, E caso nós venhamos a ser substituídos por máquinas, a nossa própria categoria acaba sendo também perdendo força, perdendo essa representatividade. E aí, ao fim, gostaria que fosse tecido esse comentário diante desse recorte lá no Tribunal de Justiça do Pernambuco, que já é realidade, já está em uso lá, e ante essa nossa preocupação, como fica a nossa representatividade enquanto servidor, acaso venhamos a ser substituídos por essas máquinas, que agilizam tanto em produtividade, porém, nos resta essa preocupação. Agora, Mônica Lima, de Pouso Alegre, por gentileza. Boa tarde, meu nome é Mônica, como ele disse, eu sou lá de Pouso Alegre, estou falando isso para ver se eu saio a voz primeiro, porque eu estou um pouco nervosa. Eu quero parabenizar o sindicato, não só pela palestra do senhor Sérgio, que foi, assim, eu acho que, de longe, a que eu mais esperava hoje, mas a da psiquiatra, que eu fiquei apaixonada por ela, Eu vim fazer alerta também, um alerta muito importante. Esse ano, estamos completando aí 30 anos do concurso de 94. E nós tivemos aí uma lista que saiu do tribunal agora, de mais de 900 funcionários que vão receber, quase 1.000 funcionários que vão receber homenagem por 30 anos de serviço prestado no judiciário. Nós estamos saindo, eu me incluo nisso. Nós estamos saindo, já estamos sendo substituídos. Quando eu entrei em 91 no fórum, eu era uma criança. Não tinha computador, era tudo na máquina, era fichários, etc. Eu vi as evoluções, a chegada de um computador,
o prédio, o Siscom, o PJE, PROC, né, futuramente, o IA chegando aí. E as pessoas estão assim, não estão dando o valor que o sindicato está precisando, porque nós vamos precisar, vocês mais do que nós, que estamos na linha de chegada já, estamos saindo, quer dizer, vocês que estão agora, que chegaram, ou seus colegas lá no fórum, que chegaram agora, nos últimos concursos, eles não têm ideia do que a gente passou e do que eles vão passar com toda essa informação que foi trazida hoje aqui. A psiquiatra falando sobre o nosso declínio emocional, psicológico, e o Sérgio falando aqui sobre o nosso declínio como humanos. Que seremos substituídos? Não, nós já estamos sendo substituídos. O sindicato hoje, somos cada dia mais, precisamos mais dele, mas vamos precisar ainda mais a partir de agora. Então, essa luta aí contra não, né? Porque já é uma realidade a IA, né, hoje. Essa força de falar sobre isso, de segurar o nosso propósito como humanos, como pessoas pensantes e criativas, é agora, não é para ontem. Então, quero parabenizar, né, e dizer que os homenageados de agora, dessa semana, e até o final do ano, né, esses 968, alguma coisa assim, eles estão saindo. Então, quem vai ficar, que tome tento, né? Obrigada, desculpa. Gilmara de Uberaba. Boa tarde a todos. Vocês perdoem pela voz. Vou tentar me fazer entender. A minha primeira pergunta é para o pessoal do sindicato, porque vocês falaram que foram levados os questionamentos para o CNJ, mas o tribunal está migrando de sistema. Está vindo aí o EPROC, que ele não é assim o sistema regulamentado pelo CNJ, que foi o PJE. Né? E o EPROC está tomando conta dos grandes tribunais do país. Ele já está na Justiça Federal, né, nos 3 federais, e está chegando em São Paulo, está chegando em todos os grandes. Né? Então, quero saber se o CNJ já tem alguma posição sobre isso. E saber do professor o seguinte, como o EPROC que vem aí, ele é muito automatizado, e o senhor explicou para a gente que a automação depende da inserção dos dados, como que cuidado que a gente tem que ter nessa inserção de dados, quem é que faz isso, como que a gente vai conseguir fiscalizar, entre aspas, né, para que o resultado atingido, já que vai facilitar, entre aspas, também o nosso trabalho, para que os resultados sejam os mais assertivos, né, porque, no final, a responsabilidade acaba sendo do servidor. É isso. Muito obrigado. Agora, Cíntia Mariel de Garapé. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, professor. Quero dizer que eu já acompanho o senhor há algum tempo, porque eu assisto muito o DCM, sempre vejo o senhor lá. E a minha questão, professor, é uma questão seguinte. Eu gostei muito da palestra que o senhor deu, principalmente com a questão que o senhor falou a respeito de quando a IA não encontra um padrão, ela inventa um padrão e, se a pessoa não tem o conhecimento, ela não vai saber que aquilo não existe. Então, isso é uma questão que me pegou muito, porque eu estava conversando com a minha chefe a respeito justamente de inteligência artificial. E nisso eu queria emendar uma outra coisa. É muito vendido que a inteligência artificial ela dá conta de muita coisa e não é isso. Não é isso. Né? E isso é muito propagado. Então, o que acontece? Eu me preocupo e gostaria que o senhor, se tiver alguma forma da gente, dentro do nosso universo, de mostrar para a gente, dentro da nossa vida, como que a gente pode, o que a gente pode fazer para poder, inclusive, desmistificar isso aí. Porque eu já ouvi uma vez que, assim, eu trabalho com o sistema CEO e eu ouvi que o CEO rodava sozinho. Eu trabalho no CEO, o CEO não roda sozinho, entendeu? A inteligência artificial não vai trabalhar sozinha e isso vai impactar a nossa saúde, porque vai ser retirada uma grande quantidade de força de trabalho e quem ficar
vai ter que fazer um papel que a inteligência artificial não faz e vai ser sobrecarregado. Então, eu queria saber do senhor, dentro do nosso cotidiano, o que a gente pode fazer? Como que a gente pode... o que a gente pode fazer? Inclusive, para a gente conversar com o juiz com quem a gente trabalha, porque tem muitos que pensam isso aí mesmo, não vai funcionar sozinho, não vai precisar de servidor, mas vai ter servidor ali, e o servidor que está ali vai ter que fazer muito, mas muito além do que ele dá conta. Obrigada, viu, gente? Pode ir. É o último agora. Agora, a última, Franciele Crispim, de Patinga. Boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar a mesa, os colegas presentes, parabenizar o Sérgio pela palestra. E eu gostaria de deixar uma pergunta e uma breve reflexão. Quando eu adentrei o concurso, eu sou do último concurso de 2017, eu era estagiária do tribunal e nós recebemos um pessoal de Belo Horizonte que trabalhava na informática. E eu perguntei como é que está lá a movimentação em Belo Horizonte para esse concurso. Eu falei assim, qual que é a sua posição? Eu falei, falou assim, ó, talvez você consiga ser nomeada, mas há uma real expectativa do tribunal de reduzir o número de servidores pela presença do PJE. Naquela época, no juizado especial, o PJE estava começando a ser implantado e agora a gente está migrando para o EPROC, como a colega falou, que é mais automatizado que o PJE. Mas acontece que, depois que houve essa informatização dos processos, o acesso ao judiciário foi facilitado. Hoje, a gente adentra no juizado especial sem nem comparecer. A gente faz uma termação online, envia os documentos e já se inicia um processo. E aí, como que nós, de forma prática, podemos transformar a inteligência artificial em aliada e não substituta? Porque, ainda que a gente consiga decisões e dados de forma automática, ela não é sensível como um ser humano. E, da mesma forma que a lei não é capaz de prever casos concretos, a inteligência artificial também não é capaz de decidir pelas partes da forma que um ser humano, ali atrás do computador, pode ver os dados, analisar tópicos sensíveis. Então, como que a gente pode transformar em aliado e não substituto do nosso trabalho? Muito obrigada. Oi? Vou passar a palavra ao professor e vou pedir a ele para, assim que fazer as respostas, né, fazer as considerações finais. Muito obrigada, professor. Obrigado. Eu vou começar pela ordem, né? Vou começar pela ordem de questões. Eduardo, a questão dos direitos autorais, ela é uma das questões mais dramáticas e complexas da chamada... Parou. Voltou. Da chamada inteligência generativa, né? Porque, conforme eu disse, você coloca dados, obras, numa base e o sistema... o modelo vai ser ensinado a tirar padrão, fazer classificação e tentar criar coisas com base naquilo que tem na base de dados. Ele pode também ser ajustado por humanos, a gente chama de ajustes finos, tagueamento, tem vários ajustes de humanos, mas, na verdade, ele está pegando uma base que tem pessoas que criaram. Há 2 anos atrás, os roteiristas de Hollywood pararam Hollywood. Por quê? Porque vocês já repararam que os roteiros de filmes, eles têm um padrão. E não é variado. Tem um padrão, tem a narrativa do herói, o cara que está morrendo, ele consegue se reerguer. Então, você passar isso para um sistema automatizado é muito fácil. E eles fizeram um acordo. O que eles fizeram? Eles fizeram uma luta. Mas a questão dos direitos autorais não tá muito resolvida. Ou melhor, não está nada resolvida. Inclusive, vai ter um congresso agora de direito autoral no Brasil, onde um dos principais temas é esse. E algumas profissões já estão sendo afetadas, que não é bem direito autoral.
por exemplo, o direito da voz, né? Alguns contratos em Hollywood já são feitos com a voz do cara em outras línguas. O Pablo, então, nosso cerimonialista, está ameaçado. Está ameaçado, está ameaçado. Mas eu não tenho uma resposta. Agora, eu também tenho uma dúvida. Eu acho o seguinte, sobre o direito autoral, eu acho que o trabalho do artista, essas big techs têm que arrumar um jeito de remunerar. Não pode tomar o trabalho deles e não pagar. Agora, é muito difícil fazer isso. Por outro lado, eu também sei que a cultura ela é remixada, né? Você vê, a minha apresentação aqui, eu fiz várias coisas minhas, mas se você olhar bem, 90% é de outros, não é? 90% do que eu usei aqui é de outro, imagem, tudo são dos outros. Mas o que eu acho é que a gente precisa arrumar um jeito de fazer com que esses grandes modelos que usam a IA generativa em cima das obras artísticas tenham que remunerar aquilo que está na base de dados dela. Aí eles falam, mas pobrezinho, eles vão ter que pagar? Vão, porque até hoje eles não pagam nem imposto no Brasil. Eles não pagam nada. Então, é difícil. E aí, eu nem vou te falar, porque você falou do TJ de Minas. Vários TJs estão entregando seus dados, seus e-mails para as Big Techs. E quando ele entrega para uma Big Tech, o que eu, inclusive, vou sugerir que cada um faça uma coisa. Quem tiver Google, Gmail, faz o seguinte, manda um e-mail para uma pessoa que você combina antes por telefone, para ela não assustar, e fala uma coisa inusitada. Diz que você está indo para a Índia e que você precisa conhecer o Taj Mahal e que você queria uma indicação de um guia de hotel e fica olhando o que vai acontecer com a sua internet. Por quê? Porque os robôs leem todos os dados. Não, os robôs leem para poder vender propaganda direcionada. Se um robô, que é robô é fantasia, gente. Se o algoritmo está lendo os e-mails, tudo, se o Poder Judiciário entrega todos os seus dados para ele, adivinha o que eles vão ter na mão? Bom, eu não preciso nem continuar, eu vou para a segunda. Na verdade, Mário, o que eu acho, e aí eu ligo também com várias... O que está acontecendo não é necessariamente uma substituição de todos os postos de trabalho. Alguns postos de trabalho, sem dúvida nenhuma, vão ser afetados e vão ser liquidados. Agora, o que está acontecendo mesmo é a precarização do trabalho. É isso que está acontecendo. E está acontecendo na educação, está acontecendo na saúde. O que eles estão fazendo? Eles estão... Aquilo que era a inteligência artificial, fazer uma busca e te ajudar a resolver um problema, você passa a ser o cara que faz as coisas para a máquina e para a inteligência de máquina. Então, e você passa a ser uma pessoa menos importante e a sua categoria menos numerosa. Então é isso que está acontecendo. Como agir em relação a isso? Eu acho que a gente está no momento de se antecipar. Não é brincadeira quando a gente fala. Cada sistema é diferente do outro, e por isso que não dá para responder em tese, em geral. Mas os trabalhadores, o sindicato, têm que exigir participar dos projetos que implantam inteligência artificial nos tribunais. Ele tem que ter uma participação. E aí, cada sistema, a gente vai ter uma exigência. Ou vai ser uma exigência de formação, deles pagarem curso, deles garantirem que trabalhadores que sejam deslocados, eles não sejam aviltados, ou seja, não tenham uma mudança profunda de atividade, que eles tenham condição de ser realocados em funções de responsabilidade sobre o sistema, que eles sejam formados. Então tem uma pauta enorme, mas cada sistema é um sistema. É isso que eu falo no caso. A Mônica falou, né?
também da substituição, os trabalhadores que vão se aposentar. Você adivinha o que vai entrar no lugar? Vai entrar startup, vai entrar empresa terceirizada, como aconteceu na saúde. Como que é a privatização da saúde? Não é falando assim, vamos fechar esse hospital e esses postos de saúde. Não é assim que eles fazem. Sabe o que eles fazem? Eles tiram todas as funções primeiro e passam para o digital. E o digital não pode ser público, não pode ser do Estado. Tem que ser de uma empresa. Aí eles passam para uma empresa. Aí essa empresa é o quê? Privada. O que você fez com a atividade que era pública estatal? Acabou-se. É só fechar depois. Quando se aposenta, passa a chave e fecha. Então, nós precisamos... Não é brincadeira o que a gente apresentou. Nós queremos reivindicar, participar da comissão que vai implantar IA nos tribunais. Os trabalhadores precisam participar. Essa é a luta. E aí eles têm que trazer o sindicato para discutir as questões concretas de cada sistema. Porque na escola, por exemplo, a IA, a chamada inteligência artificial, está gerando uma desinteligência orgânica. Por quê? Porque o aluno meu, e eu tenho alguns alunos que falam, mas é legal, professor, está aumentando a produtividade. Eu falei, se tem alguma coisa que é avessa à educação, chama-se produtividade. Educação é um ato que não requer necessariamente velocidade. Educação é algo onde cada pessoa tem que conseguir estabelecer uma situação onde ela aprenda. Então, na verdade, eu não quero ter produtividade na escola, eu quero ter ensino, eu quero ter aprendizado. Então, na verdade, o que o GPT faz? O meu aluno não lê mais o Guimarães Rosa, sabe o que ele faz? Um resumo. Ele faz uma pergunta, porque a inteligência, o grande modelo de linguagem, ele extrai o padrão do texto, e ele sabe onde estão as coisas. E ele, que nem aquela menina do exemplo, se a pergunta fosse simples, ele responde. O que o Diadorim estava fazendo em tal lugar? Ele responde. E aí o cara não lê mais. Aí você fala, isso não é bom, professor? Não é bom. Porque a leitura, ele só lê se ele lê. E ele só vai conseguir ler se ele conseguir ler. Na verdade, a leitura é como musculação. Você só fica com o músculo forte se você exercitar. Então, na verdade, não tem um outro caminho. Síntese, encontrar perguntas, fazer resumo, tudo o GPT faz. E aí o que o aluno faz? Vai pelo caminho mais fácil. Por isso que os cursos de engenharia, nas universidades públicas, estão caindo o número de inscritos. Sabe por quê? Porque vários caras perceberam, lamentavelmente, que ele paga R$300 por um curso majoritariamente online, ele depois de 5 anos vira um engenheiro, ou até menos. Só que daqui a 5 anos ele vai perceber que ninguém vai contratá-lo. Só que vai ser tarde. Porque ele não vai para uma federal ou UFMG. Porque para uma UFMG ele vai ter que ter aula presencial, ele vai ter que aprender, ele vai ter que fazer cálculo 1, ele vai ter que fazer funções de uma variável. Entendeu? E lá, nessas universidades de online, já era. Então, vai haver o quê? Precarização. Piora. Nós precisamos reagir no sentido de garantir que o declínio cognitivo que vem dessas coisas, falando que, para Gilmara, por exemplo, a gente precisa, por exemplo, exigir que cada sistema tenha um responsável, ou um grupo responsável. Para quê? Para poder fazer valer esse sistema. Para poder, quando uma pessoa não souber usar esse sistema e seja alguém, não fale para ele, é o sistema que quis, como se o sistema viesse de Marte. O sistema é feito por decisões nossas. Então, eu acho que a gente tem que ter explicabilidade, responsabilidade. Tem várias funções que não existem que a gente vai ter que criar e que trabalhadores vão ter que ser responsáveis. Então, eu acho o seguinte, é o que eu falei, Cíntia, a IA generativa, o grande problema dela é que ela é precarizadora se ela não é acompanhada de uma série de elementos que a coloquem como um complemento do trabalho do funcionário, do servidor. É isso. E eu acho
que para transformar, como a Franciane falou, como que transforma em aliada e não substituta, é exatamente nisso. A gente vai ter que trabalhar isso. Isso não vai acontecer se a gente não fizer nada. Se a gente não fizer nada, as Big Techs vão tomar conta de tudo. É simples assim. Elas vão entrar. Se a gente não resistir contra a entrega dos dados do Brasil para fora, do judiciário para as Big Techs, o que vai acontecer é que daqui a pouco a gente vai, quando o pessoal começar a se aposentar, vai começar a ter deslocamento de várias atividades para sistemas, e é isso que vai acontecer. E os trabalhadores que restarem vai ser para fazer ajustes de dados na IA. Ajustes. E aí não vai ser interessante. Então, o sindicato, eu acho que tem que fazer um protocolo, é uma coisa que requer tempo, que requer dedicação. É uma nova luta. Você fala, não, mas isso é uma luta sindical? É uma luta sindical. Não adianta falar assim, vamos quebrar tudo. Não vai quebrar tudo. Nós vamos ter que fazer como o movimento sindical, quando surgiu a máquina, ele fez. Ele fez luta sindical. Ele fez enquadramento das empresas, ele fez, na verdade, aquilo que é necessário para colocar a máquina a serviço das pessoas. Mas é óbvio que o capital não quer isso, o capital quer colocar as pessoas a serviço da máquina. É óbvio, e não é uma invenção, é só você olhar a história. É basicamente isso. Obrigado, viu? Trinta segundos. Teve uma servidora que fez uma pergunta direcionada ao sindicato sobre sistemas. Bom, o PJE é o sistema, né, criado pelo CNJ em parceria com tribunais, então seria o sistema oficial do CNJ, o PJE. Só que ninguém melhor que vocês aqui para testemunhar os inúmeros problemas do PJE. Tanto é que o tribunal está migrando para o EPROC. E até uma demanda da OAB, né, doutor Humberto, esse problema de em cada estado um sistema diferente, um sistema não comunica com o outro, a operabilidade entre sistemas. Então, existe essa demanda, inclusive, da OAB. Eu não vejo, no curto prazo, a adoção de uma padronização no Brasil, né? PJE, EPROC, PROJUDE, CEU, no caso da execução penal. Então, eu não vejo, no curto prazo, talvez nem no médio prazo, uma padronização geral em nível de Brasil para um sistema só. Tá? É isso. Agora a gente vai proceder com o encerramento. Eu gostaria de agradecer ao professor por essa palestra novamente brilhante e tão atual para todos nós servidores. Gostaria de agradecer também ao presidente Eduardo Couto por ter trazido essa palestra, né, e a toda a diretoria, porque engrandece muito o nosso encontro. O companheiro Ronaldo, por toda a composição da mesa, e dizer que ele vai permanecer com o encerramento. Painel jurídico. O sindicato somos todos nós! Please.